E aí, tudo bem? Olha, hoje mais cedo eu tive o prazer de conversar com um colega professor. E dá muita satisfação quando vem pessoas até a mim me perguntar sobre metodologia ou sobre alguma coisa assim, e amigos, colegas professores. Eu fico muito satisfeito quando a pessoa reconhece que pode agregar algum valor o meu trabalho que eu faço aqui no YouTube e o meu trabalho na prática. Inclusive, já vieram aí vários professores de várias áreas, inclusive, visitar o meu curso e que fica esse interesse aí, que eu tenho realmente uma abordagem diferente. E, nesse caso, vou falar aqui mais ou menos o que eu falei, porque acho que pode ser útil se você está querendo dar aula, se você quer entender um pouco mais de método, se você sonha em ser professor. Tem muita gente que chega, até muito jovens, assim, 15, 16 anos, fala, eu quero ser professor. E aí, legal, né? Então, vamos a uma pergunta concreta, que ele falou, olha, eu já dei aula no cursinho tradicional e agora eu estou começando a dar aula particular. E eu fico meio perdido em relação a método, em como eu vou abordar o aluno e etc. A minha recomendação é o seguinte, eu comecei dando aula, eu comecei no inglês com 8 anos de idade, num cursinho tradicional. Então foi dos 8 aos 18. Então, assim, é claro que tem aquela coisa toda, né? Então demorou aí 10 anos para eu me comunicar em inglês. Eu diria além, não somente se comunicar. Eu sinto que muita gente tem essa necessidade, que é muito justa, de uma legitimação para se sentir confiante na hora de falar inglês. Essa legitimação pode vir através da conclusão do curso. Então a pessoa vai se sentir confiante a partir do momento que tiver aquele protocolo, aquela solenidade, por assim dizer, que vai terminar o curso e aí vai receber um diploma, um carimbo e vai falar, agora você está preparado para falar inglês. E aí espera-se que a pessoa acredite, espera-se mesmo, e aí ela vai começar a falar inglês com mais confiança, né? Então eu acho que aí esse longo percurso que eu tive, dos 8 aos 18, foi realmente também importante nessa parte de legitimação, de eu me sentir confiante o suficiente para conseguir falar inglês. Eu sinto que muitos alunos passam por isso também. Claro também que eu cresci viajando para os Estados Unidos, então eu ia me comunicando da maneira que eu conseguia. E aí, a partir do momento que você consegue se comunicar, por exemplo, eu lembro a primeira frase que eu falei em francês na minha vida, em solo francês, que foi, eu gostaria de trocar o dinheiro. Então eu falei, je voudrais changer l'argent. E o cara me entendeu. Então, a partir desse momento que o cara me entendeu, eu tive essa legitimação, tanto que eu nunca vou esquecer essa frase, que foi a primeira, porque eu fiquei aqui no Brasil, aprendendo francês, aí por conta própria, eu fui fazer aula particular, peguei método, né? Tem muita gente que pergunta, qual o método? Eu falo, aborde vários métodos, pesquise vários métodos, tenha curiosidade. Tem muita gente que pergunta, qual o melhor aplicativo? Qual aplicativo eu uso? Olha, por que não? Vai lá na lojinha, seja da Apple ou da Samsung, do Android, enfim, vai lá e verifique vários aplicativos, tem vários gratuitos, um que são uma parte gratuito, outro nem tanto, e assim por diante. Então, acho que essa curiosidade, né, você que está querendo ser professor, você que está buscando um método, que método vem do grego, que significa caminho, você que está buscando um caminho para ensinar, para fazer melhor as coisas, para até estudar melhor, eu realmente recomendo essa curiosidade ativa de você ir atrás de vários aplicativos. Se você é professor, vá atrás de vários livros, né? Não se limite a um só. Você quer ensinar gramática, você tem essa abordagem gramatical, que é importante esse conhecimento profundo da gramática. Os meus alunos, eu tenho certeza que eles têm a impressão que eu nem falo de gramática no curso. Por quê? Porque depois de muita pesquisa e de muita prática dando aula, você vai simplificando a coisa. Esse é o meu método, o meu caminho. Eu fui simplificando a coisa de uma maneira a ficar quase imperceptível. Então, assim, eu não fico lá falando regrinha, nada disso. É prática, eu vou passando os conceitos e construindo, e a pessoa nem se dá conta que ela aprendeu ali gramática, porque, verdade seja dita, tudo que nós falamos é possível de colocar dentro de uma gramática. Então tem essa ideia velha, antiquada, que gramática é um livrinho empoeirado, antigo, chato, que você tem que ficar completando, ou a gramática prescritiva, normativa, que você tem que entender e aplicar. Então, assim, gramática,
Tudo que nós falamos está compreendido dentro de uma gramática, ou quase tudo. Portanto, tudo eu diria que é conteúdo gramatical. Existe essa divisão vocabulário, gramática e tal, como se fossem coisas completamente distintas, quando na verdade eu acho muito saudável essa visão de você ver que está tudo interligado. Então, dicas práticas. Vamos lá. Se você é professor, está procurando, tem uma playlist aqui no meu canal chamado Para Professores. E lá eu falo de metodologia, falo de experiências, falo de uma série de coisas. Se você está começando agora, qual o livro que você vai utilizar? Você tem milhares de livros, tem da lá Oxford, Langman, Macmillan, etc, 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 etc. Qual livro você quer utilizar? Eu recomendo você pesquisar e veja o livro que você se adequa mais, o que você mais gosta. E aí, algo que particularmente para mim foi fundamental, desconfie. E permita-se ficar com um pé no livro e um pé na sua realidade, ou na realidade do aluno. E aí você vai intuitivamente se permitindo não seguir necessariamente aquele método. É muito chato e muito desagradável, eu diria, tanto para o professor quanto para o aluno, quando o método, o caminho está inteiramente engessado em um livro, engessado em um slide, um PowerPoint, está ali engessado. Eu sei que vão falar, mas é importante. Sim, é importante sim, mas é mais importante do que ver aquele conteúdo específico, é saber adaptar o conteúdo para a sua turma ou para a sua realidade, e aí sim você vai ter uma conexão real entre aluno e professor, entre professor e professor, entre aluno e aluno, eu diria que até de ser humano para ser humano. Você vai conseguir essa conexão através da adaptação e da sensibilidade intuitiva. Eu sei que é abstrato o conceito, mas na prática você consegue fazer essa conexão. É mais importante do que saber, não, hoje é a página 15, tal conteúdo, vamos fazer assim, assim, assado, né? Então eu sinto que essa necessidade muito grande, que eu diria até que é uma insegurança, de você seguir estritamente aquele conteúdo, é uma coisa que pode atrapalhar mais do que ajudar. E como eu falo, bom professor, um bom profissional, ele tem que ser, por exemplo, você tem que conseguir jogar o livro fora. Essa que é a verdade. O livro tem que estar aqui na tua cabeça. Você tem que saber. De tanto utilizar livros e gramáticas e saber dar aquele conteúdo, você não vai precisar do livro. Esse é o ponto ideal a que se quer chegar. E aí, o que eu venho fazendo ao longo desses anos, né? Eu não tenho tanta experiência assim, mas daqui a pouco vai fazer 10 anos que eu estou ensinando. Então começa a ser considerável. E o que eu fui vendo é isso. Eu sempre questionei. Desde o primeiro dia que eu dou aula, eu fico pensando qual é a melhor maneira de eu fazer com que o meu aluno aprenda. Qual é a melhor maneira de eu fazer com que ele realmente aprenda, qual a necessidade dele e assim por diante. Aí você vai personalizando não para aquele aluno, mas para aquela realidade que está ali na sua frente. E aí eu fui pesquisar coisas que para muita gente eles não ligam. Eu vi que a questão principal era comunicação. Então eu fui ver a oratória, fui estudar a oratória, fui atrás dos melhores, né, do melhor nome de oratória do Brasil, hoje é um grande amigo meu. Depois eu fui atrás do teatro, fui atrás dos melhores nomes de diretor e preparação teatral. E aí eu fui entendendo essa didática. Por exemplo, eu sempre achei a didática de como ensinar inglês, de como ensinar música, né? A minha formação original é da artística. Eu tenho uma formação musical. Originalmente mesmo eu sou músico. Se tem uma coisa que eu entendo é de música, de ler partitura mesmo. Eu tenho essa formação clássica. E é justamente essa perspectiva artística que me permite quebrar com todas as regras que eu quiser. Então eu fui pesquisar coisas que estão muito assim, na teoria, que elas não têm diretamente a ver com o inglês. Então eu fui ver teatro, oratória, música, didática. Eu acho a didática teatral, a didática cênica, apaixonante. Eu acho muito boa e efetiva, né? Então, nas minhas aulas eu utilizo o teatro, faz uma série de coisas. Tem argumentação sobre pressão, uma série de coisas para trabalhar até a confiança do aluno nesse âmbito psicológico. Ele está preparado para falar sobre pressão. Então, é isso, questione, vá atrás de outras coisas que não necessariamente são em inglês. Eu vejo muitos professores de inglês que ficam a vida inteira aí somente estudando inglês. Aí o cara vai num treinamento assim, treinamento assado, não sei o que, inglês, como ensinar gramática, como ensinar vocabulário. Quebra com isso, sai fora, calma, chega, tem uma hora que você fica bom. Aí você tem que, sei lá, pular de paraquedas, tem que viajar, aprender outros idiomas. Eu tenho um aluno que ele chegou a mim...
E ele falou: Paulo, eu cheguei até você porque eu vi que você é poliglota. Você fala vários outros idiomas. Você já aprendeu, eu falo também francês, inglês naturalmente, alemão, espanhol, italiano. Eu fui aprender outros idiomas. Então, quando eu vou passar isso para o meu aluno, eu já passei por aquele caminho umas 4, 5 vezes. Eu já passei por aquele processo várias vezes. Então, para mim, não é novidade. É diferente de um professor que ele somente aprendeu inglês. E aí é muito comum, não há demérito nenhum nisso, mas existe uma coisa que é o seguinte: a gente tem uma tendência a querer ensinar da maneira que nós aprendemos. Então tem muitos professores que levaram praticamente a vida inteira para aprender inglês, como eu, não digo a vida inteira, mas 10 anos, 7 anos, 8 anos, e aí até inconscientemente, quando ele vai ensinar, ele acha que se ele aprendeu em, 8 anos, quando ele vai ensinar, ele também acha que o tempo necessário seria de 8 anos. E isso não é verdade, né? Eu tenho uma playlist aqui no meu YouTube. Eu estou falando das playlists que eu atualizei tudo lá, tá tudo novo, tudo diferente. Eu tenho a playlist lá do antes e depois dos meus alunos. E você vê lá que eu faço o aluno falar em 3 meses. Claro que cada um tem seu tempo, etc. Mas muitos alunos aí que partiram comigo do zero e 3 meses depois a pessoa já está se comunicando em inglês. Para mim, isso aí é o poder, a força de realmente trabalhar a comunicação como um todo e não somente em gramática e vocabulário. Hoje no meu curso, a verdade é que eu não uso livro, não uso mesa, não tem quadro. Eu comecei a tirar tudo isso aí e tem o seguinte: tem palco, tem plateia, tem câmera. E é muito mais uma abordagem cênica, onde eu vou trabalhando tudo de maneira verbal. E claro, aí eu vou indicando aplicativos e vídeos, etc, etc, etc. Tem muitos professores até que chegam e acham interessante o meu trabalho e ficam: será que eu posso utilizar? Não, claro, a minha metodologia é aberta. Isso aí para qualquer professor que quiser conhecer também, eu abro essa oportunidade, né? Pode vir aqui visitar o curso, marcar comigo, não tem problema nenhum. E claro, se você quiser se aprofundar, aí não tem jeito, você tem que se aprofundar e passar por um processo como aluno, até de modo a observar como funciona a coisa na prática, que essa abordagem que é diferente e que eu devo dizer que vem funcionando muito bem. Mas eu acho que o foco, se a gente pudesse resumir tudo isso aí, é o seguinte: desconfie, questione e pesquise. Vai atrás de coisas que não necessariamente tem a ver com o inglês ou com a sua profissão em si. Tem um pintor, aí eu sou muito eclético nesse sentido de conhecimento, tem um pintor que eu gosto muito, chamado Jackson Pollock, que é um pintor muito maluco, muito avant-garde, assim, e tem um filme dele que tem uma passagem de uma das coisas que ele falou. Chegou um grande galerista, um grande curador lá no ateliê do Jackson Pollock e perguntou: nossa, mas você estudou com Benton, que foi o professor do Pollock. Falou: você estudou com Benton? E aí olhou assim para as pinturas do Pollock e falou: mas o seu trabalho não parece em nada com o Benton. E aí o Pollock responde: claro, porque eu fui ler Freud, eu fui ler Jung e estudar o inconsciente. Ou seja, ele via naturalmente o link entre a psicologia, a arte, o inconsciente e assim por diante. Além disso, o Pollock também ele era um grande apreciador do jazz, do free jazz. Então ele via aí esse link de uma maneira que tudo era interligado. Porque, naturalmente, ele era um sujeito curioso. E aí, uma característica das pessoas curiosas é essa, de você saber e conseguir interligar as coisas, né? Eu vejo nas minhas aulas que eu adoro jazz também, adoro free jazz. E o que eu ensino ao aluno, o meu conceito de fluência é que para a pessoa falar bem, é a pessoa falar bem de improviso. A pessoa ser fluente, ela conseguir segurar uma argumentação, falar bem de improviso. Não dentro de um script, uma coisa muito preparada. Não, a pessoa tem que saber falar bem de improviso, assim como um bom músico de jazz vai saber também tocar e criar de improviso. Essa é a estrutura do jazz. Você tem um tema e tal, mas se você escutar os solos, o saxofonista e tal, todo mundo toca ali e está criando momentaneamente, imediatamente, o que particularmente eu acho uma coisa incrível. Bem, muito obrigado por fazer essa reflexão e me acompanhar até aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.